Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Lucas, né? Estamos aí fazendo uma breve revisão. Iremos fazer a revisão do assunto de relações de seres vivos, unidade 3, tá bom? Depois dessa eu passo para a unidade 4, mas antes eu preciso fazer essa revisão da unidade 3, tá? Então a gente já começou estudando dentro da ecologia, né? Que é o nosso assunto geral desse nosso livro. A questão das interações dos seres vivos, só que a gente não estudou como é que essas relações aconteciam, né? Se era de mesma espécie ou se era de espécies diferentes, né? A gente só estudou que aconteciam relações entre esses seres vivos, né? Mas a gente não estudou que tipo de relação é essa. Então, na unidade 3, a gente estuda basicamente isso aqui, ó. Relações entre os seres vivos, né? Relações dos seres vivos, em geral. E essas relações, elas geralmente ocorrem para a obtenção de uma coisa que a gente chama de energia, né? Então, essas relações, né? Em geral, ela ocorre em busca de energia. E da onde é que vem, professor, a energia, então, dos organismos, dos animais em geral, né? Energia. Da onde é que vem a energia dos animais em geral? Vem simplesmente, né, da alimentação. Então, a nossa energia vem da alimentação, né? Vou colocar um AL aí para você entender que é da alimentação, tá bom? Então, a gente começou estudando, né, os dois tipos de relações que existem, né? As relações chamadas de intraespecífica e a relação que a gente chama de relação interespecífica. E a gente ainda disse mais, que a relação intraespecífica é uma relação que ocorre dentro da mesma espécie, dentro de indivíduos da mesma espécie. E as relações interespecíficas são relações que ocorrem entre indivíduos de diferentes espécies. Por exemplo, tenho 2 leões disputando por território, professor. Que tipo de relação é essa? Intraespecífica ou interespecífica? É uma relação chamada de intraespecífica, porque os 2 leões, né, são da mesma espécie. E, professor, cite aí um exemplo, então, para mim, de relação interespecífica. Relação interespecífica. Por exemplo, eu tenho um leão e uma zebra. Onde o leão, né, ele quer se alimentar da zebra. Essa relação não acontece entre indivíduos de diferentes espécies? Então, eu estou diante de uma relação chamada de interespecífica. Então, a gente tem 2 tipos de interação entre os seres vivos. Uma que acontece entre indivíduos da mesma espécie e a outra que acontece entre indivíduos de diferentes espécies. É isso que eu quero que você entenda até aí, porque se você conseguiu entender isso aí, você vai se dar bem lá no simulado, tá bom? Então, passando mais adiante, a gente também estuda o quê? Que tanto a relação intraespecífica quanto a relação interespecífica, elas podem causar prejuízos para o indivíduo e elas são chamadas de desarmônicas ou negativas, ou elas podem ser harmônicas, ou seja, não causa prejuízo para o indivíduo. Então, a relação chamada de harmônica é aquela que não ocorre prejuízo. Relação harmônica é aquela que não ocorre prejuízo. Professor, e a desarmônica? Como é que acontece a relação desarmônica? É aquela em que pelo menos um indivíduo é prejudicado. Então, essa é chamada de relação desarmônica. Ocorre prejuízo para um dos indivíduos. Então, a relação desarmônica tem prejuízo para pelo menos um dos indivíduos. Professor, então quer dizer que a relação harmônica e desarmônica elas podem ocorrer tanto com intraespecífica quanto com interespecífica? Sim. Tanto relações entre indivíduos de mesma espécie,
quanto relações de indivíduos de diferente espécie são consideradas, né? Podem ser relações harmônicas ou desarmônicas. Tá entendido? Então, a gente passa aí para as relações chamadas de relações intraespecíficas, ou seja, igual espécie, não é? Igual espécie. Então, igual espécie. Então, dentro das relações intraespecíficas, a gente vai começar a falar das relações intraespecíficas, ou seja, da mesma espécie, em relação a não causar nenhum tipo de prejuízo aos indivíduos. Então, a gente tem dois tipos de relação intraespecífica do tipo harmônica. Uma que a gente chama de sociedade e a outra que a gente chama de colônia. E qual é a diferença delas duas, professor? A sociedade está vendo o positivozinho? Toda vez que se tiver esse positivozinho aí do lado, significa dizer o seguinte, que não ocorre prejuízo para nenhuma das espécies, né? Então, relação harmônica intraespecífica. Nós temos aí o exemplo de sociedade. Sociedade, então, é uma interação, né? É uma interação, né? Ah, professor, o que é interação? Pode ser conversa, pode ser busca por alimento, enfim, né? Pegue lá o conceito, vá lá no seu dicionário de interação, né? Interação é um contato com outro indivíduo, tá ok? Então, a sociedade é uma interação entre indivíduos de mesma espécie. Se é de mesma espécie, então é intraespecífica. E a divisão do trabalho. As abelhas, por exemplo, cupins, formigas, né, que são os nossos exemplos aqui, eles são altamente organizados em relação ao trabalho, né? Existe, por exemplo, nas sociedades das abelhas, né? Essa abelha aqui da imagem, que é a abelha rainha, né? Sempre a maior abelha da colmeia, né? Que produz aí a geleia real, né? E nós temos os zangões e as abelhas operárias, né? As operárias são feitas para trabalhar, os zangões são feitos para reprodução com a abelha rainha, né? E a única abelha na colmeia. Então, entenderam que relação harmônica, a primeira que a gente está estudando, que é o conceito de sociedade, é uma interação que ocorre em indivíduos da mesma espécie, em que nós temos divisão de trabalho. Então, para ter sociedade, eu preciso ter divisão de trabalho. E se é da mesma espécie e não causa prejuízo, é uma relação intraespecífica do tipo harmônica. Tá ok? E vamos aqui para o exemplo agora de colônia, né? Professor, colônia. Colônia, então... Ah, professor, colônia não é aquelas regiões distantes que a gente vai aos sítios. Não, não. Colônia aqui pra gente é outra coisa, né? É interações entre indivíduos da mesma espécie que eles estão anatomicamente unidos, ou seja, eles estão ligados uns com os outros, né? E muitas vezes parecem um único organismo. Então, o exemplo que o livro nos traz, né? É o que a gente chama aqui de caravela, né? Aqui a caravela, chamada de caravela portuguesa, bonitona, né? E nós temos aí a caravela associada, né? Com alguns corais, muitas das vezes. E eles parecem tão unidos, né? Estão tão unidos entre si que eles parecem, às vezes, a mesma coisa. Então, colônia, indivíduos da mesma espécie que estão ligados, ou seja, unidos anatomicamente, ou seja, o corpo de um está ligado, né, ao corpo de outro indivíduo. E a gente pensa que é a mesma coisa. Então, conseguindo aí acompanhar, lembrando qualquer dúvida, volte no vídeo. Ou então você pode estar entrando em contato comigo, tá? Para começar a responder. Então, ó, exemplos mais conhecidos de colônias, né?
são os corais, né? As colônias lá de corais e as caravelas, por exemplo, né? Nas caravelas, os indivíduos eles formam a colônia, ficam unidos entre si. E lá nos recifes de corais, né, a gente tem várias colônias também. Tá ok? Então, vamos para a relação desarmônica. Lembrando que nós estamos ainda nas intraespecíficas. Se é intra, então ocorre na mesma espécie. Tá ok? Negativa. Agora a gente vai ver as relações intraespecíficas negativas ou desarmônicas. É aquela em que eu tenho prejuízo, né? Então, o cara é mal aqui, né? Ele prejudica. Então, quando ele prejudica, quando eu prejudico um indivíduo, eu estou diante de uma, se for da mesma espécie, relação desarmônica. E essa daqui é o que a gente chama de canibalismo. O que é o canibalismo, professor? É quando indivíduos da mesma espécie resolvem um devorar o outro, né? Aí a gente tem, por exemplo, os gafanhotos, né? Sempre a fêmea do gafanhoto ela é maior do que o macho. Por quê? Porque a fêmea, como precisa de muita energia para os filhotes, né? Elas acabam, após aí essa questão da cópula, né? Da reprodução, o animal, a fêmea acaba matando o macho. Assim como a viúva negra também, né? Aqui o exemplo do livro Louva a Deus também faz esse tipo de coisa. A fêmea, em razão, é sempre maior do que o macho, né? E no final da reprodução ela mata o macho. Então, canibalismo, indivíduos da mesma espécie, em que um vai matar o outro para se alimentar, para obter energia. Então, tem algumas espécies que fazem isso. Isso também está ligado ao controle populacional, né? Está ligado ao controle da população, por exemplo. Tem indivíduos da mesma espécie. Lógico que é proibido, né? Aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, né? Tem indivíduo da mesma espécie. Um está querendo matar o outro para se alimentar do outro, servir de comida para o outro. Então, você está diante do exemplo chamado de canibalismo, né? E, por último, aqui, em relação desarmônica intraespecífica, a gente tem o que a gente chama de competição intraespecífica. Lembra que eu falei do exemplo do leão, né? Aqui eu tenho o leão 1 e aqui eu tenho o leão 2. Lembra que eu falei que quando indivíduos da mesma espécie vão competir por território, né? Por território, por comida, né? E por fêmeas, né? Eu estou diante de uma competição chamada de intraespecífica, que é considerada uma competição desarmônica, tá ok, pessoal? Então, a gente falou aí do primeiro grupo, chamado aí de relação intraespecífica, ou seja, indivíduos da mesma espécie.